Padre, que alegria para nós recebermos aqui nos nossos estúdios o Senhor. Bom dia e a sua bênção. Bom dia, Sagramur. Bom dia, rádio ouvinte do programa de vida. Que a paz habite em vossos corações. Certamente é uma grande alegria podermos estar aqui reunidos nesta manhã para falarmos um pouquinho sobre a Semana Santa. Essa semana tão importante para nós cristãos, essa semana que nós acompanhamos, iremos acompanhar Jesus Cristo, fazermos com que a gente possa realmente professar a nossa fé nesse Jesus que tanto nos ama, esse Jesus que caminha conosco, esse Jesus que jamais vai nos desamparar, nos abandonar. E principalmente nesse momento de pandemia, né? Penso que mais uma Semana Santa que nós iremos viver de forma diferente, certamente sem a participação dos fiéis, mas isso certamente não vai fazer com que a gente perca o foco do verdadeiro sentido da Semana Santa. De jeito nenhum. E o senhor tem a certeza que os nossos corações estão em festa em recebê-lo aqui, viu, Padre? Obrigado. O senhor falou, né, da Páscoa, que nós vamos comemorar daqui a alguns dias, que é um convite à vida para nós cristãos. Somos chamados para ser um instrumento de salvação e luz na vida das pessoas com as quais convivemos. Não podemos ser pedra de tropeço, motivo de escândalo ou instrumentos de pecado na vida dos outros. É isso que Jesus espera de cada um de nós como seus seguidores. Padre, o que é a Semana Santa e o que ela representa para a nossa Igreja Católica? A Semana Santa é uma tradição religiosa cristã muito antiga. Se nós formos lá buscar, né, talvez no século III já se celebrava a Semana Santa. Não dessa forma que hoje nós compreendemos, né, a Semana Santa, porque nós estamos dentro, né, de um circuito religioso muito forte, que é aqui do Vale do Paraíba. Então o jeito de nós celebrarmos a Semana Santa aqui é muito intenso, sempre foi muito intenso. Tanto é que eu estou chegando do Mato Grosso do Sul, e quando nós fomos lá pela primeira vez viver a Semana Santa lá na Diocese de Jardim, a gente se espantou muito. Porque lá não se tem o costume das procissões, dessa grande aglomeração de pessoas na participação, né? Principalmente na Sexta-feira Santa, né? Que é tão muito rico da nossa região aqui, né? Da nossa paróquia, da nossa diocese. Então, é uma festa muito antiga, né? Na igreja. E também nós celebramos na Semana Santa a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, o eixo principal da Semana Santa é esses três sustentáculos, né? A paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos uma facilidade muito grande de celebrarmos a paixão e morte de Jesus, né? Tanto é que a Sexta-feira Santa, né, no normal, nós estaríamos certamente com a igreja repleta, né? E, às vezes, no Sábado Santo, na Vigília Pascal, que a gente vai celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, nem sempre a igreja está tão repleta assim. Penso que o povo de Deus se identifica muito com o Cristo sofredor, o Cristo crucificado. Então, nós também devemos crescer na fé, que nós devemos sofrer com Cristo crucificado, mas nós também devemos buscar a ressurreição dele para a nossa vida, né? Até mesmo porque nós estamos caminhando para a ressurreição. Exatamente. Né? O senhor estava comentando que lá em Jardim, né, o senhor constatou que é bem diferente. Eu sou carioca e eu vim para Cunha em 1992. E também fiquei assim encantada com tudo, porque no Rio de Janeiro, uma cidade grande, também a comemoração é dentro das igrejas, né? É uma coisa assim mais simples, não tem esse devocional de procissão. O que eu acho lindo, o encontro, né, de Maria com Jesus, né? A procissão do fogaréu, a encenação que os meninos fazem da Paixão de Cristo, né? As próprias imagens que nós temos aqui, né? São lindas, que retratam muito então, bem. Então, realmente, né? eu fiquei apaixonada e não vejo mais outro sentido da Semana Santa, a não ser como é comemorado aqui.
Então, a Sexta-feira Santa com o Cristo, né, do tamanho que nós temos aqui na nossa paróquia, né, de uma certa maneira ajuda muito a gente entender, né, o sofrimento e a doação de Jesus na cruz, né? Eu me recordo que desde a infância eu vinha com a minha avó. Só que criança tem medo. E quando chegou no momento, né, que Jesus estava ali no esquife, no caixão, né, e que se tinha o costume de passar e beijar, né, o Cristo morto, nossa, eu entrei em desespero. Saí correndo da igreja chorando, né, porque é um homem morto, né? Realmente representa muito isso, né? E certamente a gente se identifica muito, né? A gente se compadece, né, do Cristo que sofre, do Cristo que morre, do Cristo que se humilha para nos salvar, para nos redimir do nosso pecado. Então, que a gente possa, né, não perder isso de vista, né? Exatamente. Às vezes a gente vai se envolvendo, né, nas tramas do mundo, né, e a gente vai esquecendo que Jesus, ele morreu para nos resgatar do nosso pecado, da nossa escravidão. Exato. Só tem mais alguma coisa a complementar sobre esse... eu posso fazer uma outra pergunta para o senhor? Pode fazer. Posso? Então vamos conversar um pouquinho sobre o Domingo de Ramos. Faz parte das celebrações da Semana Santa e qual é o seu significado? Então a Semana Santa, ela começa já com as celebrações do Domingo de Ramos, né? Então o Domingo de Ramos, ele abre por excelência a Semana Santa, pois celebra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, poucos dias antes de sofrer a paixão, a morte e a ressurreição. Este domingo é chamado assim porque o povo, ele corta ramos, né, de árvores, ramagens e folhas de palmeiras para cobrir o chão onde o Senhor passaria montado no jumento. Então o povo, eles esperavam um rei. Por isso que eles aclamam Jesus como rei entrando em Jerusalém. Certo. Mas não um rei sofredor. Não um rei que entra no jumentinho, né? Já demonstrando a humildade dele. Eles esperavam um rei político, um rei libertador, que ia livrá-los, né, de todo sofrimento, né, do império. Guerreiro, de repente, um guerreiro, né? Um Jesus, um rei guerreiro, um rei libertador, né? E de repente Jesus entra de uma forma humilde, montado um jumentinho. Então o povo, né, logo estende seus ramos, jogam seus ramos no chão e começam a gritar Hosana ao filho de Davi. E assim também nas nossas celebrações a gente, né, faz esse gesto, né? Ou fazíamos esse gesto no Domingo de Ramos. Mas é interessante nós sabermos que o mesmo povo que está no Domingo de Ramos aclamando Jesus como rei é o mesmo povo que depois vai estar ali dizendo crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então esse povo representa cada um de nós, que muitas vezes acolhemos Jesus na nossa vida como Senhor da nossa vida, da nossa história. Mas às vezes ao mesmo tempo, passando por uma dificuldade, a gente já não quer mais seguir esse Jesus. A gente já o rejeita, né? A gente não aceita mais como Senhor da nossa vida. Ou querendo fazer que o ensinamento dele seja o que a gente quer, não o que ele propõe pra gente. Exatamente. Né? Jesus, né, ao entrar em Jerusalém, ele tem bem claro da sua missão. E ele sabe que ele não vai se corromper, né? Mediante ao poder, a sede do poder, a sede do ter, né? Jesus, ele é obediente à sua missão. Ele é obediente ao Pai. Então por isso que ele é acolhido, né? Ele entra triunfalmente mesmo em Jerusalém, mas ele sabia que ali também ele estava entrando para a morte. Por quê? Porque ele trouxe muita inveja, né? Os mestres da lei, ele gerou muita desconfiança e eles ficaram com medo de perder o poder, né? Então aí nós vamos começar nessa semana, né, uma trama, né, para condená-lo à morte. Então as leituras da semana ali vão justamente nos apontar isso, né? Eles fazem de tudo para condená-lo à morte. Então a liturgia do Domingo de Ramos não é uma repetição apenas da cena evangélica, mas ela é um sacramento da fé, na vitória do Cristo na história, marcada por tantos conflitos e desigualdades. Então, nessa entrada triunfal de Jesus também,
em Jerusalém para viver intensamente, né, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição. Ele também vem nos inspirar isso, né? Que nós também temos tantos sinais de morte hoje dentro da nossa sociedade e que é preciso nós superarmos, né? Através da nossa adesão a Jesus Cristo, através da nossa fé, através do nosso sentimento de esperança. Uhum. Quantos significados, né, Padre? Sim. Padre, nós sabemos que na Semana Santa são celebrados inúmeros acontecimentos. O que especificamente é celebrado nesses dias do chamado Tríduo Pascal? Então, como já falamos, né? Na verdade, o Tríduo Pascal ele vai começar na Quinta-feira Santa. A gente recorda, né, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Em específico, já entrando um pouquinho no Tríduo Pascal, que começa com a celebração, ou à tardezinha, ou à noite, né, com a celebração da Santa Missa, chamada, né, a Missa do Lava-Pés. Então, essa é uma celebração muito rica, porque ela é rica em simbologia e detalhes, né? Porque durante essa celebração, nós temos aí, né, o lava-pés, depois nós temos a instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdócio. Então, por isso que eu digo que é uma celebração muito rica, né? Para nós, para a nossa igreja. E é interessante que, falando um pouquinho sobre o lava-pés, né? É uma atitude de Jesus na sua humildade, né? É um Deus que realmente se abaixa. É um Deus que vem nos inspirar também. Que nós, assim como Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos, que nós também possamos ter essas atitudes entre nós. Que a gente possa ter a coragem também de nós lavarmos os pés uns dos outros. Nessa atitude de humildade, né? Então Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, quer demonstrar seu amor por cada um e mostrar a todos que a humildade e o serviço são o centro de sua mensagem. Portanto, essa celebração é a maior explicação para o grande gesto de Jesus, que é a Eucaristia. Porque a Eucaristia também é uma humilhação de Deus também. Por que não? Porque Deus, que mais uma vez vai se oferecer em sacrifício por cada um de nós. É um Deus que se faz pão para justamente nos alimentar, para estar conosco, agindo dentro de nós. Então o rito do lava-pés, né, que nós não teremos, né, devido, né, à pandemia, nós não teremos esse rito, né, durante a celebração. Vocês que vão acompanhar aí, vocês não vão ver esse rito, infelizmente, porque é um rito que nos ajuda a entender Jesus Cristo, né, a sua missão. Então o rito do lava-pés não é uma encenação dentro da missa, mas é um gesto litúrgico que repete o mesmo gesto de Jesus. O bispo, o padre, que lava os pés de algumas pessoas da comunidade, está imitando Jesus no gesto. Não como uma peça de teatro, mas como compromisso de estar a serviço da comunidade, para que todos tenham a salvação como fez Jesus. Então é um dos gestos que acontece dentro desse primeiro dia do Tríduo Pascal. Depois nós temos também a instituição da Eucaristia, que a palavra, né, Eucaristia justamente nos remete como ação de graças, né? Então nesta celebração também há essa instituição da Eucaristia como esse valor para nós, para a nossa fé, para a nossa caminhada. Nós estamos aí vivendo essa dificuldade onde muitos, né, se encontram sem poder comungar do corpo e do sangue do Senhor. E quantas pessoas dizem: Padre, como que faz falta a Eucaristia na minha vida? Como que faz a falta a Eucaristia na minha semana? Então a Eucaristia é esse valor que nós temos, né? É algo que nós devemos realmente, né, venerar. É algo que nós devemos agradecer a Deus por Ele ter nos dado essa oportunidade de nós, mesmo pecadores, mesmo limitados, né, podermos participar da mesa da Eucaristia, que é a mesa da fraternidade. A pandemia veio
nos mostrar muito isso, né? Eu me lembro que o ano passado, quando nós ficamos assim bastante tempo, né, sem podermos receber a Eucaristia, a primeira vez que nós voltamos e que teve a celebração eucarística com a participação do povo dentro de todos os cuidados, né? A alegria que eu senti e os testemunhos de várias pessoas que também, nossa, como estava me fazendo falta. Sim. Porque é uma coisa que nos dá força mesmo para o Sim. dia a dia, né? É um grande Não é a sofrimento, mesma né? coisa você comungar espiritualmente, né? Uhum. Não é. Então, é uma pena que nós estamos vivendo novamente esse momento, né? Mas se Deus quiser, as pessoas vão ter consciência de que esse tempo vai passar, que eles vão fazer todo o possível, né? Para realmente ficar em casa, para não causar aglomeração, para não fazer festinhas, não participar de eventos, para que mais breve possível todos sejam imunizados, que isso vai embora e que a gente volta a um normal, pelo menos, ou um quase normal, né, Padre? Certamente, essa é a nossa esperança. Então o Tríduo Pascal, ele faz memória da última ceia, quando Jesus, na noite em que foi traído, ofereceu ao Pai o seu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho, e os entregou aos apóstolos para que os tomassem, mandando-os também oferecer aos seus sucessores. Então, é um momento, né, que Jesus ele tinha acabado de sofrer a traição. Eu penso assim, né, que essa última ceia, né, foi um momento assim de despedida de Jesus. Ali é o momento que Jesus convida aqueles que conviveram mais próximo com ele. É uma mesa tão bonita, né? Essa mesa da última ceia. Ali é um momento de despedida dos seus, né? Daqueles que ele ensinou, daqueles que ele chamou, daqueles que ele educou na fé, na busca, né, da construção de um novo reino. Mas também para Jesus certamente é um momento de dor, de sofrimento. Porque não é porque ele era Deus que ele não se apegou humano, também. Né? Ele também tinha a parte humana, né? Sentia, por isso que Jesus chora, por isso que Jesus fica triste, né? Ele chora a morte de Lázaro. Então Jesus ele vem dizer, né, que ele não era somente, né, uma pessoa insensível por ele ser Deus, mas ele assumiu, né, essa característica também de sofrer, de se compadecer, né, e certamente humana, de estar, né, triste também, né? Então, só para a gente finalizar, né, e aí temos a instituição do sacerdócio. Então Jesus, quando diz assim, tomai e comei, isto é meu corpo, ele quis assim como fez na última ceia, que seus discípulos se reunissem e se recordassem dele abençoando o pão e o vinho. Fazei isto em memória de mim. Com essas palavras o Senhor instituiu o sacerdócio católico e deu-lhe poder para celebrar a Eucaristia. Então, a referência do nosso sacerdócio se remete a Cristo. Ele é o verdadeiro sacerdote, né? Então, a partir disso é instituído também nesta celebração o sacerdócio. E é interessante também nós recordarmos que na Quinta-feira Santa, pela manhã, acontece nas catedrais a Missa dos Santos Óleos. Isso. Né? Que nós também teremos esse aqui, né? Ter? Vai ter, nosso bispo já convocou, né? Somente lá, né? Poucas pessoas estarão lá na catedral. E o que acontece, né, nessa missa, né? Nessa missa são abençoados, né, os óleos que são usados nos sacramentos, né? O óleo do Santo Crisma, o óleo dos catecúmenos e o óleo dos enfermos, né? Então também é uma celebração chamada celebração da unidade, né, de todo o clero juntamente com o seu pastor, com o seu bispo, né? Então é uma celebração muito rica também em simbologia e a gente também leva, né, o povo de Deus junto conosco através das nossas paróquias. Isso mesmo. Padre, uma última perguntinha para o senhor. Qual o significado da Vigília Pascal, tão cultivada por nós católicos, e o que acontece durante a mesma? E o domingo de Páscoa, o que representa dentre as celebrações pascais? Então, a Vigília Pascal, ela acontece dentro do Sábado Santo, né?
E é bom a gente também esclarecer que o Sábado Santo não é um dia vazio, né? Aí de repente dá aquela sensação, nossa, hoje é um dia vazio, porque Jesus já morreu, né? E parece que a gente passa o dia ali nessa dimensão, né? Em que nada acontece. Nenhuma duplicação da Sexta-feira Santa. Não é uma duplicação da Sexta-feira Santa. A grande lição é esta, né? Cristo está no sepulcro. Desceu à mansão dos mortos, ao mais profundo que pode ir uma pessoa. O próprio Jesus, ali ele se encontra calado. Ele que é o verbo, a palavra, se encontra calado. Depois de seu último grito na cruz, por que me abandonastes? Ele cala no sepulcro agora. Descanse, tudo está consumado. Então, na parte da noite, nós temos o que é chamado a Vigília das Vigílias. Porque é uma celebração riquíssima em simbologia. Que a gente ficaria aqui o dia inteiro explicando parte por parte. Mas eu vou tentar dar uma resumida, né? Nessa celebração. A Vigília Pascal, ela já começa no lado de fora da igreja. Como eu estou dizendo, esse ano não é possível acontecer tudo isso que prescreve, né, a liturgia, né, o cerimonial dessa vigília. Então começa ali, tem uma fogueira, o fogo é abençoado, depois o círio, que representa essa haste luminosa, que representa o próprio Cristo, luz do mundo, o círio será aceso, o padre então vai preparar o círio, né? Vai fazer as incisões ali no círio. Depois do círio preparado, então o povo se dirige para dentro, né, da igreja, e o diácono ou o padre leva então o círio. E o povo acende, né, a sua vela, na vela do fogo novo. E o padre ou o diácono, né, entra cantando 3 vezes, eis a luz de Cristo. Quando chega-se ao altar, é colocado o círio no local, né? E aí é incensado o círio. Depois da incensação, aí começa-se, né, o canto ali da proclamação ali dessa noite, né? Então é algo assim muito bonito também, né? A proclamação da Páscoa. Muitas vezes é recitado pelo diácono, pelo padre, ou por alguém também da comunidade, geralmente é cantado, né? Então aí depois disso, né, é que acontece ali a celebração, a liturgia da palavra também é riquíssima, né? Então na liturgia da palavra a gente tem ali uma retomada de toda a história da salvação. Então são diversas leituras que se a gente for ali levar, né, ao pé da letra, né, a gente ficaria com uma celebração muito extensa. Por isso que são escolhidas algumas leituras que se refere mais, né, que pode nos ajudar também mais a entendermos esta liturgia da vigília, né? Então é uma celebração riquíssima, né, que a gente celebra a ressurreição de Jesus. E aí no domingo ali da ressurreição, a gente justamente vai celebrar isso, né? Os textos vão justamente nos recordar, né, de como que aconteceu a ressurreição de Jesus, né? Jesus que vence o túmulo, Jesus que vence a morte. O túmulo está vazio. Então isso também deve nos ajudar, né? O túmulo vazio é prova da ressurreição de Jesus? Não. O túmulo vazio pode se tornar somente um túmulo vazio se a gente não dar significado a ele. Por isso que pergunta, mas levaram o corpo do Senhor, onde o colocaram? No primeiro momento pensam, tinham pegado o corpo dele, tinham dado um fim no corpo de Jesus, porque justamente pensavam somente no túmulo vazio. A gente não pode, a gente tem que fazer, né, com que a nossa fé supere o túmulo vazio, que há algo maior do que o túmulo vazio, que Jesus saiu do túmulo e saiu ressuscitado. E assim também nós, que passamos pelos nossos sofrimentos, passamos pelos nossos momentos de calvário, né? Mas que a gente possa acreditar, né? Que a gente também vai vencer o túmulo vazio, que nós também vamos ressuscitar. Que bacana, padre.
há sempre algumas dúvidas, né, que nos perseguem, e foi muito esclarecedor o senhor estar aqui no dia de hoje para sanar essas dúvidas para os nossos ouvintes. E penso também que vai ser propício a irmã Cidinha, na próxima quinta-feira, ela vai falar um pouquinho mais específico sobre o Tríduo Pascal, né? Como eu disse, é muito rico em simbologia, né, em significado para a nossa fé. Então, o tempo é muito curto para nós falarmos tudo, né? Então, apenas uma pincelada do que significa, foi ótimo, a Semana Santa e o sentido dela para a nossa caminhada, para a nossa fé, né? Foi excelente. Muitos ouvintes passam o WhatsApp para a gente, encontram com a gente na rua, faz perguntas. Eu gostaria de ler para o público uma carta do nosso bispo, e que já está no site da Diocese, no Facebook da Diocese, que fala assim: querido povo de Deus, saúde e paz no Senhor. No momento em que atingimos a triste realidade de 300 mil mortos devido à pandemia do Covid-19, a Diocese de Lorena se coloca em postura de oração pelos nossos irmãos e irmãs falecidos, e ao mesmo tempo solidariza-te com as famílias enlutadas. É tempo de renovar nossa fé na ressurreição e entender nossa solidariedade além fronteira. Aos que enfrentaram a triste experiência de um velório e um sepultamento no seio de sua família, sem a devida proximidade ao seu ente querido, a letrinha está tão pequena, mais uma vez nossas orações e comunhão fraterna. Em meio à dor e ao sofrimento, não se esqueçam de acrescentar, acreditar em Deus como o amigo da vida, que está lá no livro da Sabedoria 11:26. Rogamos a Ele no intuito de encontrarmos meios mais eficazes para enfrentar o momento presente. Que políticas mais comprometidas com o bem-estar de todos sejam planejadas e oferecidas. A política tem que ser pautada pelo bem comum, isto é, pelo bem de todos. Da mesma forma que a tão desejada vacina possa ser socializada de forma igualitária e o mais rápido possível em nosso estado e em todo o país. Peçamos a Deus para que cada um compreenda e assuma seu papel histórico neste momento, em sentido mais religioso. É tempo de uma espiritualidade da solidariedade global que brota do mistério da Trindade. No âmbito de nossas comunidades, que não sejamos indiferentes aos que sofrem devido ao coronavírus. Não somos irmãos, são nossos irmãos que precisam do nosso apoio, carinho e às vezes da nossa ajuda material. Enraizados, né? É isso? Isso. E alimentados na esperança que brota do Evangelho, que possamos vislumbrar num tempo oportuno retornos às celebrações presenciais, às práticas sacramentais e atividades pastorais em todos os níveis. Nossa maneira de ser igreja doméstica é bela e contagiante. Preservem-se, perseverem em comunhão. Somos povo santo que ama o Senhor da vida e roga pela vida plena e abundante para todos. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Dom Joaquim Vladimir Lopes, Bispo da Diocese de Lorena, São Paulo, Lorena, 24 de março de 2021. Só gostaria de comentar alguma coisa, Padre? Penso que foi muito oportuna essa carta do nosso pastor, direcionada a todo o povo de Deus. Nós sabemos que nós estamos dentro de uma grande pandemia, e isso causa dor, causa sofrimento, causa desolação,
Então, eu ouvia hoje de manhã do nosso seminarista Gustavo, né? Nossa, como que nós nos sentimos acolhidos por essa palavra, né? Parece que o nosso bispo, como pastor, ele vem, né, nos falar como Cristo, bom pastor mesmo. Parece que ele vem acalmar o nosso coração, né? Exato. Então, essa carta tem como esse objetivo de esclarecimento também e de ser essa palavra, né? Uma palavra amiga, uma palavra que consola, apoio, né? De apoio, né? A toda a Diocese de Lorena, né? Então, isso foi muito bom, né? Eu acho que é o Espírito Santo mesmo que iluminou o nosso bispo, né? E pegou todos nós de surpresa, né? Com essa carta. E algo assim muito positivo do nosso bispo que está chegando aqui, essa realidade, né, da nossa Diocese de Lorena. E é interessante que ele diz assim, né, aos que enfrentaram a triste experiência de um velório e um sepultamento no seio de sua família, sem muitas vezes aquela proximidade. E ontem, pela primeira vez, um caixão lacrado, né? Pela primeira vez eu vivi essa experiência, né? Uma filha que veio pedir que ela gostaria que a gente fosse lá, que eu fosse lá e pudesse pelo menos dar uma bênção, né, para a família e no corpo da sua mãe, que é uma munícipe de Cunha, né, por mais que não estivesse agora atualmente morando aqui em Cunha, mas que perdeu a sua luta pela Covid-19. Então, a gente pôde experimentar, né, a dor da família. A família que não pôde ter ali a oportunidade de velar a sua mãe, né? E de uma forma tão fria que acontece, né, aquele sepultamento. Então, pela primeira vez, né, até disse ontem na missa da noite, né, que nós devemos também, né, de uma certa maneira, nos cuidar mais, né? Porque a gente está percebendo que as pessoas não estão mais levando a sério, né, as medidas, os protocolos, né? Então, certamente essa carta, ela vem justamente ser, né, esse alento que tanto nós precisamos, né? Principalmente agora, nesse quase início da nossa Semana Santa. Então que possamos, né, também sermos solidários com tantas famílias aqui do nosso município que já perderam seus entes queridos, com mais de 300 mil famílias que também enlutadas no nosso país. Muito triste. Padre, eu gostaria de lhe agradecer mais uma vez, que o senhor venha mais vezes, estar conosco, sempre trazendo algum assunto de interesse da nossa comunidade. Eu peço uma bênção que o senhor nos dê, né? Como o nosso pastor maior deu a bênção, eu gostaria que o senhor desse uma bênção aqui para todos os nossos ouvintes e para nós que estamos aqui em poucos, por causa da pandemia, nos estúdios da Rádio Serrana e no programa de vida. Mais uma vez gostaria de agradecer, né, Sagramur, né, por essa oportunidade de nós estarmos aqui nesse programa, né, que já tem tantos anos, né, no ar e que atinge tantas pessoas, né, levando uma palavra de vida, uma palavra de esperança, né, porque vocês levam justamente a isso, né. Vocês entram na casa das pessoas, né, toda quinta-feira, levando, né, momentos assim de alegria, né, de perspectivas boas, né? Porque vocês estão levando o Evangelho de Cristo. Então, muito obrigado pela oportunidade e estaremos, né, sempre aí ligadinhos, né, e acompanhando e aqui também com a nossa presença, né? Amém. Assim que seja necessário, nós estaremos aqui também, né? Amém. Então, é uma oportunidade também de me dirigir a todos os paroquianos, né, da nossa querida paróquia e dizer que eu estou muito feliz, né, de poder trabalhar aqui nessa cidade tão querida, minha cidade natal, e que a gente sempre vai fazer o melhor possível, né, para atingir principalmente, né, o pessoal da zona rural, pessoal que não tem tanta oportunidade de estar aí com as missas, né? Então, que a gente possa também trabalhar juntos, construindo o reino de Deus aqui a partir da nossa paróquia Nossa Senhora da Conceição. Então, estou muito feliz em estar aqui em Cunha. Que vocês possam rezar por mim, pela minha vida, pela minha vocação também, para que assim a gente possa caminhar juntos e felizes. Então, Amém. Vamos agora receber essa bênção, que essa bênção possa atingir o seu coração, que essa bênção possa atingir a sua família, você que está enlutado, você que perdeu seu ente querido, você que está passando por momentos de provações, de sofrimentos, né? Que você possa tomar posse dessa bênção, que essa bênção possa trazer paz, saúde.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor vos mostre sua face e se compadeça de vós. Que o Senhor volva seu olhar misericordioso para vós e vos traga toda a paz, toda a saúde e todo o bem. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre, que os anjos do Senhor lhe acompanhem, viu?